E se eu te contasse que existe um país onde homens adultos são legalmente obrigados a sentar para urinar, onde andar em parques públicos é completamente normal, e onde seu cachorro precisa passar em um exame de comportamento antes de morar com você? E se essa mesma nação tem elevadores sem portas que nunca param de se mover, onde trabalhadores podem faltar ao trabalho por motivos de saúde mental e ainda serem pagos, e onde o governo realmente paga para você ter filhos? Você pode pensar que estou descrevendo alguma realidade alternativa bizarra, mas estou falando da Alemanha. Um país que vai quebrar todos os estereótipos que você já teve sobre a cultura europeia. A maioria das pessoas acha que conhece a Alemanha. Elas imaginam Lederhausen, cervejarias e engenheiros sérios construindo automóveis perfeitos. Mas o que está por baixo dessa imagem superficial é uma sociedade tão fascinante, tão inesperadamente progressista e às vezes tão maravilhosamente estranha, que vai te deixar questionando tudo o que você pensava que sabia sobre como um país moderno deveria funcionar. Hoje vamos mergulhar fundo em 15 fatos alucinantes sobre a Alemanha que revelam por que essa nação se destaca como o país mais incomum da Europa. De normas sociais chocantes que escandalizariam brasileiros a proteções no local de trabalho, que parecem boas demais para ser verdade. De tradições antigas que ainda governam a vida diária, a inovações modernas que fazem outros países parecerem primitivos. Cada fato que descobrimos vai descascar outra camada dessa sociedade complexa, revelando verdades que farão você ver a Alemanha sob uma luz completamente diferente. Se você está pronto para ter suas suposições desafiadas e sua mente explodida, esmague aquele botão de gostei agora mesmo, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar fundamentalmente como você vê a cultura europeia. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque essa jornada pelos segredos da Alemanha é apenas o começo da nossa exploração nas sociedades mais surpreendentes do mundo. Imero Keynes, a revolução do elevador. Paternoster, imagine este cenário. Você está parado em frente a um elevador, mas não há portas, nem botões para apertar, e os compartimentos nunca param de se mover. Eles continuamente sobem e descem como uma roda gigante virada verticalmente. Bem-vindo ao elevador Paternoster, a resposta da Alemanha para o transporte vertical eficiente, que provavelmente causaria pânico em massa em prédios brasileiros. Esses elevadores sem portas, em movimento contínuo, ainda estão operando em dezenas de edifícios alemães, de escritórios governamentais em Berlim a universidades em todo o país. O conceito é brilhantemente simples, mas terrivelmente eficiente. Você entra em um compartimento em movimento quando ele passa pelo seu andar, o leva até o seu destino, e em seguida, sai quando ele continua sua jornada sem fim, sem esperas, sem aglomerações, sem música de elevador torturando seus tímpanos. Mas aqui é onde fica interessante para os visitantes. Esses elevadores exigem um nível de confiança e coordenação que reflete aspectos mais profundos da cultura alemã. Há um contrato social tácito em jogo. Todos entendem o ritmo, respeitam o sistema e se movem com uma precisão que faria um relojoeiro suíço chorar de inveja. Tente hesitar ou entrar em pânico, e você descobrirá rapidamente por que os alemães valorizam a decisão e a preparação. O histórico de segurança dessas maravilhas mecânicas envergonha os elevadores modernos. Em mais de um século de operação, acidentes graves são virtualmente inexistentes. Isso não é porque os alemães são naturalmente mais coordenados do que outras nacionalidades, mas porque sua sociedade enfatiza a responsabilidade pessoal e a eficiência coletiva de maneiras que chocariam os visitantes de culturas mais litigiosas. Parado diante de um Paternoster pela primeira vez, a maioria dos estrangeiros experimenta o que os locais chamam de ansiedade de elevador. Seu cérebro grita sinais de perigo, enquanto esta caixa sem porta se aproxima. Mas os alemães entram com a confiança casual de alguém embarcando em um ônibus urbano. Este momento encapsula perfeitamente a abordagem alemã da vida. O que parece arriscado ou não convencional para os estrangeiros é, na verdade, o resultado de engenharia cuidadosa, cooperação social e décadas de sistemas refinados. Em Mero 14, a revolução sentada que mudou a cultura do banheiro aqui, está um fato que deixará todo homem brasileiro desconfortável. Na Alemanha, não é apenas socialmente aceitável para os homens sentarem enquanto urinam. É realmente incentivado e, em muitas casas, absolutamente exigido. Sim, você ouviu corretamente. Homens alemães sentam para fazer xixi. E há todo um movimento cultural por trás dessa prática que revela algo profundo sobre a sociedade alemã. O termo que os alemães usam é Sitzpinkler, que se traduz literalmente como mijão sentado, e longe de ser um insulto, tornou-se um símbolo da masculinidade moderna. Esta não é alguma ordem governamental bizarra, mas sim uma mudança cultural popular
impulsionada por considerações práticas que mostram a eficiência e a atenção alemã. O raciocínio é tipicamente alemão em sua abordagem lógica. Sentar reduz o respingo, mantém os banheiros mais limpos, permite um momento de descanso e mostra consideração por quem limpa o banheiro, seja um cônjuge, colega de quarto ou serviço de limpeza. E uma cultura que valoriza a limpeza e a eficiência acima de quase tudo, essa prática faz todo o sentido, mas as implicações mais profundas revelam algo fascinante sobre a masculinidade alemã. Enquanto outras culturas amarram a identidade masculina a ficar de pé enquanto urina, os alemães decidiram coletivamente que conforto, limpeza e consideração importam mais do que performances de gênero arbitrárias. Essa disposição de abandonar a postura masculina tradicional em favor de benefícios práticos reflete uma abordagem madura dos papéis de gênero que chocaria muitas sociedades tradicionais. A prática se tornou tão normalizada que muitos banheiros públicos alemães são projetados com essa expectativa. Os assentos de vaso sanitário são projetados para o conforto durante o uso prolongado, e os layouts dos banheiros acomodam tempos de ocupação mais longos. Alguns locais de trabalho alemães até fornecem materiais de leitura em cabines de banheiro, reconhecendo que as pausas para o banheiro podem ser momentos de reflexão e descanso. Para os homens visitantes, essa norma cultural cria um teste imediato de adaptabilidade. Você se conforma aos costumes locais ou mantém suas práticas culturais? A maioria descobre rapidamente que sentar é realmente mais confortável e prático, levando ao que os alemães chamam de conversão Sitzpinkler, onde os visitantes adotam a prática e continuam muito depois de voltarem para casa. É como descobrir que usar havaianas é muito melhor do que sapatos sociais no calor. Número 13. A cultura FKQ, que redefiniu a liberdade. Imagine caminhar por um parque da cidade em uma tarde ensolarada e descobrir famílias fazendo piqueniques, crianças brincando e pessoas lendo livros, tudo completamente nuas. Na maioria dos países, essa cena resultaria em prisões em massa e escândalo. Na Alemanha, é apenas terça-feira, em uma zona FKK, e representa um dos aspectos mais incompreendidos da cultura alemã. FKK significa Freikörperkultur, que se traduz como cultura do corpo livre, e é um movimento que transforma como os alemães pensam sobre o corpo humano, a natureza e a interação social. Isso não é sobre sexualidade ou exibicionismo, mas sim uma filosofia que vê o corpo humano no como natural, saudável e nada para se envergonhar. É como a galera que faz yoga pelada no Rio de Janeiro, só que institucionalizado. O movimento surgiu no início do século XX, na Alemanha, como uma reação contra a timidez vitoriana e a vida urbana industrial. Os alemães começaram a defender a vida natural, que incluía passar tempo ao ar livre, sem roupas, praticar métodos naturais de saúde e rejeitar as restrições sociais artificiais em torno do corpo humano. Hoje, as zonas FKK existem em toda a Alemanha, de áreas designadas em parques da cidade a praias inteiras ao longo do Mar Báltico. Esses espaços operam sob regras sociais estritas que enfatizam o respeito, a não sexualidade e a comunidade. Olhar fixamente é proibido, a fotografia é absolutamente proibida, e a atmosfera é notavelmente familiar e pacífica. O que mais impressiona os visitantes é como esses ambientes são completamente normais e não sexuais. As crianças brincam enquanto os pais relaxam. Casais idosos desfrutam de piqueniques e jovens leem livros ou praticam esportes. A ausência de roupas de alguma forma cria uma interação social mais genuína, removendo os marcadores de classe e as declarações de moda que normalmente definem as hierarquias sociais. Os benefícios psicológicos da cultura FKK refletem atitudes alemãs mais amplas em relação à saúde mental e ao bem-estar social. Os participantes relatam se sentirem mais aceitando os seus corpos, menos preocupados com a ansiedade baseada na aparência, e mais conectados à natureza e à comunidade. Esse aspecto terapêutico levou a recomendações médicas para a participação em FKK, como tratamento para problemas de imagem corporal e ansiedade social. A lei alemã protege as zonas FKK com a mesma seriedade que protege qualquer outro espaço público. Assédio, fotografia inadequada ou comportamento sexual resultam em consequências legais imediatas. Essa estrutura legal permite que a cultura floresça, mantendo a atmosfera respeitosa e não sexual que define a autêntica experiência. FKQ. Mas o que acontece quando a eficiência alemã encontra algo tão pessoal e controverso quanto os direitos? O próximo fato revela um sistema tão progressista que faz outras nações desenvolvidas parecerem primitivas. É tipo o SUS, mas para a gravidez. Para os visitantes internacionais,
As zonas FKK fornecem um curso intensivo sobre os valores sociais alemães. A ênfase na liberdade pessoal equilibrada com a responsabilidade comunitária, a separação da nudez da sexualidade e a integração da vida natural com a vida urbana moderna refletem aspectos mais profundos da cultura alemã, que se estendem muito além dos parques opcionais de roupas. Número 12. O sistema Mutterschutz que revolucionou a gravidez. Se eu te contasse que existe um país onde mulheres grávidas não podem ser demitidas, onde são legalmente protegidas de situações de trabalho estressantes e onde continuam recebendo salário integral mesmo quando os médicos ordenam que parem de trabalhar meses antes de darem à luz, na Alemanha, isso não é uma fantasia utópica, mas a realidade legal sob o sistema Mutterschutz, um programa abrangente de proteção à gravidez que faz com que a licença-maternidade brasileira pareça punição medieval. O Mutterschutz, que se traduz como proteção da mãe, começa no momento em que uma mulher informa seu empregador sobre sua gravidez. Desse instante, ela se torna legalmente intocável. Demitir uma mulher grávida na Alemanha não é apenas é virtualmente impossível sem circunstâncias extraordinárias que devem ser aprovadas pelas autoridades governamentais. Mas a proteção vai muito além da segurança no emprego. A lei alemã reconhece que a gravidez afeta as mulheres de forma diferente e oferece proteção individualizada com base na necessidade médica. Se o médico determinar que o ambiente de trabalho de uma mulher representa algum risco para sua gravidez, seja estresse físico, químico ou mesmo psicológico, o empregador deve modificar suas condições de trabalho ou conceder-lhe licença remunerada integral. Este sistema reconhece algo que choca muitos empregadores brasileiros. A gravidez é uma condição médica que requer acomodação, não uma escolha pessoal que as mulheres devem gerenciar de forma independente. O BES, Vertragungsverbot, ou proibição de emprego, permite que os médicos prescrevam licença remunerada para mulheres grávidas, assim como prescreveriam medicamentos para qualquer outra condição médica. O apoio financeiro durante o Mutterschutz reflete as prioridades alemãs em torno da formação familiar. As mulheres recebem seu salário integral durante a licença relacionada à gravidez, com os custos compartilhados entre os empregadores e o Sistema Nacional de Seguro de Saúde. Isso não é caridade ou boa vontade corporativa, mas um direito legal que reconhece a gravidez como benéfica para a sociedade e digna de apoio coletivo. O impacto psicológico deste sistema transforma a experiência da gravidez. As mulheres alemãs não enfrentam a ansiedade de escolher entre o avanço na carreira e a formação familiar. Elas não se preocupam em perder renda durante gravidezes de alto risco ou serem expulsas de cargos devido a ausências relacionadas à gravidez. Essa segurança permite que as mulheres se concentrem em sua saúde e preparação para a maternidade. As implicações mais amplas revelam as atitudes alemãs em relação à igualdade de gênero e à política familiar. Em vez de tratar a gravidez como uma questão feminina, o sistema Mutterschutz a reconhece como uma responsabilidade social. Todos se beneficiam quando as crianças nascem saudáveis, e as mães não se estressam com a segurança no emprego durante a gravidez. É como se o governo entendesse que criar filhos é um investimento no futuro do país. Para observadores internacionais, o sistema levanta questões desconfortáveis sobre as políticas familiares de seus próprios países. Como as sociedades podem alegar valorizar as famílias, oferecendo proteção mínima à gravidez? Por que outras nações desenvolvidas aceitam que as mulheres devam escolher entre segurança na carreira e gravidezes saudáveis? Emiro, a revolução da licença médica que mudou a cultura do trabalho. Prepare-se para ter sua mente explodida por uma política no local de trabalho tão progressista que causaria ataques de pânico coletivos em empregadores brasileiros. Na Alemanha, você pode faltar ao trabalho por motivos de saúde mental, estresse ou até mesmo esgotamento, e não apenas manterá seu emprego, mas continuará recebendo o salário integral por até 6 semanas, com benefícios estendidos disponíveis para recuperações mais longas. O sistema alemão de licença médica opera com um princípio que aterrorizaria a maioria dos gerentes brasileiros: honestidade do funcionário. Quando os alemães faltam ao trabalho por motivo de doença, os empregadores não podem exigir informações médicas detalhadas, exigir visitas ao médico para doenças de curto prazo, ou questionar a legitimidade de ausências relacionadas à saúde mental. O sistema confia nos trabalhadores para fazer avaliações honestas de sua capacidade de desempenhar suas funções. Esta abordagem, baseada na confiança, produz resultados contraintuitivos. Os trabalhadores alemães realmente tiram menos dias de folga por doença, em média,
do que os funcionários em países com políticas punitivas de licença médica. Quando as pessoas sabem que não serão penalizadas por doenças legítimas, é mais provável que se recuperem adequadamente e retornem ao trabalho com capacidade total. Em vez de espalhar doenças ou trabalhar com deficiência, o reconhecimento da saúde mental como motivo legítimo para licença médica representa uma abordagem revolucionária para o bem-estar. No local de trabalho, os funcionários alemães podem tirar dias de folga por ataques de ansiedade, episódios de depressão, estresse grave ou esgotamento, sem medo de demissão ou perda de renda. Esse reconhecimento de que a saúde mental afeta o desempenho no trabalho, tanto quanto a doença física, cria um ambiente de trabalho mais honesto e solidário. A estrutura financeira apoia a recuperação prolongada, quando necessário. Enéas, 6 semanas de doença. Os empregadores pagam o salário integral. Se a doença se estender por mais de 6 semanas, o Sistema Nacional de Seguro de Saúde assume o controle, fornecendo suporte de renda contínuo, enquanto o funcionário se concentra na recuperação. Este sistema remove a pressão financeira, que força as pessoas a voltarem ao trabalho antes de estarem genuinamente prontas. É como ter um atestado médico, sem precisar enfrentar a fila do SUS. Os benefícios a longo prazo desta abordagem tornam-se claros nas estatísticas de produtividade. Os trabalhadores alemães estão entre os mais produtivos do mundo, apesar de trabalharem menos horas e tirarem mais tempo de férias do que os trabalhadores em muitos outros países. A capacidade de se recuperar adequadamente de doenças, tanto físicas quanto mentais, imagine o Carnaval no Rio. Alegria, cores e leis rigorosas. A Alemanha, conhecida por sua eficiência, surpreende com regras que equilibram liberdade individual e bem-estar coletivo. Prepare-se para descobrir 10 peculiaridades germânicas que desafiam nossas noções de normalidade. Curiosidade número 1. O exame para ter um cão que avalia mais do que o animal. Acha difícil tirar carteira de motorista? Não. Seu cachorro precisa passar por um teste de aptidão comportamental antes de morar legalmente com você. O Sachkundenachweis, ou prova de competência, exige conhecimento de psicologia animal, responsabilidades legais, técnicas de treinamento, cuidados com a saúde e emergências. É como a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, só que para donos de pets. Antes do teste, cursos sobre comportamento, nutrição, exercícios e obrigações legais são mandatórios. O objetivo não é dificultar a adoção, mas garantir que todo cão tenha um tutor. Capas. Durante o exame prático, o futuro dono precisa controlar o animal em ruas movimentadas, parques cheios e simular emergências. O fascinante é que o teste avalia a relação humano-animal. Examinadores observam a comunicação, o uso de reforço positivo e a leitura de sinais emocionais do cão. Comportamento humano inadequado reprova tanto quanto o canino. Multas punem quem não licencia o animal, e autoridades podem remover pets de tutores incompetentes. Visitantes notam que cães alemães são mais bem comportados, resultado de tutores competentes. Será que deveríamos nos preparar para ter um pet como nos preparamos para dirigir? Curiosidade número 2. A lei da pureza da cerveja, que é mais antiga que o Brasil. Enquanto o mundo se organizava, a Alemanha já tinha padrões de qualidade invejáveis. A Reinheitsgebot, ou Lei da Pureza da Cerveja de 1516, é a regulação alimentar mais antiga em vigor. Ela diz que a cerveja só pode ter 4 ingredientes: água, lúpulo, malte e levedura, sem conservantes químicos ou xarope de milho. Cervejeiros alemães operam sob estas restrições há mais de 500 anos, criando uma cultura cervejeira. São mais de 1.300 cervejarias ativas, mais que qualquer outro país. Cervejarias locais servem suas comunidades com especialidades regionais, refletindo fontes de água, receitas tradicionais e conhecimento geracional. A Reinheitsgebot representa o compromisso alemão com a qualidade, a tradição e a reputação. Surprendentemente, a variedade de cervejas alemãs supera a de países com ingredientes ilimitados. Trabalhar com restrições forçou os cervejeiros a dominar a arte. A lei também revela a filosofia de proteção ao consumidor. Em vez de processos judiciais, a Alemanha estabeleceu padrões de qualidade antes dos problemas. Curiosidade número 3. O sistema de aprendizagem que cria segurança na carreira. Esqueça o que sabe sobre preparação profissional. A Alemanha opera um sistema de aprendizagem abrangente, produzindo trabalhadores qualificados enquanto mantém baixas taxas de desemprego juvenil. O sistema dual combina aprendizado em sala de aula com treinamento prático em 350 ocupações. Estudantes passam parte da semana na escola e parte trabalhando com profissionais experientes. Isso vale para áreas como bancos, seguros
tecnologia, saúde e outras. A aprendizagem tem o mesmo respeito social que a universidade. Aprendizes ganham salários enquanto aprendem, se formam com emprego garantido e muitas vezes ganham mais que graduados universitários nos primeiros anos. Empresas investem em programas de aprendizagem, sabendo que muitos trabalharão para concorrentes. Este investimento beneficia a economia, atraindo investimento internacional e mantendo a competitividade industrial. Jovens alemães se formam, com habilidades práticas, confiança profissional e trajetórias de carreira claras. Eles evitam dívidas universitárias, enquanto entram no mercado de trabalho com habilidades aplicáveis. O sistema cria fortes conexões comunitárias, com jovens trabalhando ao lado de profissionais experientes, aprendendo habilidades técnicas, ética profissional e conhecimento da indústria. Curiosidade número 4. A cultura de compras em segunda mão que redefiniu o consumo. E se uma sociedade decidisse que comprar coisas usadas é mais sofisticado que comprar coisas novas? A Alemanha abraçou as compras em segunda mão com entusiasmo, transformando-as em símbolo de status. Os mercados de segunda mão alemães Flohmarkt operam com organização e qualidade de lojas de departamento de luxo. Não aos Neuven, de garagem, mas mercados onde vendedores exibem roupas vintage, móveis antigos, livros raros e itens domésticos únicos. A consciência ambiental impulsiona este movimento, reduzindo a demanda de fabricação e o impacto ambiental. Alemães ricos compram em segunda mão por escolha, buscando itens únicos que não encontram em lojas convencionais, valorizando a distinção, a história e a responsabilidade ambiental. A economia paralela vale bilhões de euros anualmente. Lojas especializadas vendem roupas de grife vintage e instrumentos científicos antigos. Curiosidade número 5. As horas de silêncio que transformaram a vida urbana. Imagine uma cidade onde a construção para as 20 horas. Vizinhos são multados por tocar música alta após as 22 horas. E o domingo é um dia de silêncio obrigatório. As ruas Eitem, ou horas de silêncio, representam uma política de qualidade de vida urbana bem-sucedida. Períodos de silêncio transformam cidades alemãs em espaços habitáveis. O Nachtruhe, ou silêncio noturno, começa às 22 horas e continua até às 6 horas nos dias de semana, com horas de silêncio prolongadas aos domingos e feriados. Vizinhos podem chamar a polícia para denunciar violações de ruído. Empresas de gestão predial enfrentam multas por inquilinos disruptivos, e infratores reincidentes podem ser despejados. As cidades mantêm um ritmo de atividade que permite descanso, reflexão e interação comunitária. As horas de silêncio dominicais unem famílias, reduzem o estresse e proporcionam pausas regulares da vida moderna. Curiosidade número 6. O sistema de saúde que incentiva o bem-estar. Na Alemanha, o sistema de saúde vai além de tratar doenças. Ele promove o bem-estar. Empresas oferecem programas de saúde preventiva, como aulas de yoga e workshops de gerenciamento de estresse, para seus funcionários. Esse investimento em saúde preventiva contribui para um melhor desempenho no trabalho e menores custos de saúde a longo prazo. Essa mudança cultural se estende além dos locais de trabalho. Alemães discutem abertamente desafios de saúde mental, gerenciamento de estresse e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Essa abertura cria ambientes de trabalho favoráveis, onde os colegas cuidam do bem-estar uns dos outros e a gestão prioriza práticas de trabalho sustentáveis. Para viajantes de negócios internacionais, vivenciar a cultura alemã de licença médica proporciona um contraste chocante com as abordagens de seus países de origem em relação à saúde dos funcionários e à humanidade no local de trabalho. E você? O que achou dessas curiosidades? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos. Se gostou do conteúdo, deixe seu valeu demais e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Imagine-se saboreando um pãozinho fresco, crocante, com aquele cheirinho que só a padaria da esquina tem. No Brasil, cada cantinho guarda seus segredos, suas peculiaridades. Mas, e se eu te contasse que a Alemanha, um país conhecido pela sua eficiência, esconde tradições e costumes que nos fazem repensar o nosso dia a dia? Prepare-se para uma viagem surpreendente por terras germânicas, onde a qualidade de vida e o bem-estar social são levados a sério, quase como um cafezinho sagrado. Número 1. A cultura do pão que define a vida diária. Para começar, nada melhor que falar de comida. A Alemanha se destaca com mais de 3.000 tipos de pães diferentes, um número que supera qualquer outro país no mundo. Essa variedade não é por acaso. Ela reflete a importância da cultura, da identidade regional e da sofisticação alemã. As padarias alemãs são verdadeiros centros culturais, onde se preservam tradições, habilidades artesanais e se criam espaços de convívio. Cada região, e às vezes cada cidade, tem suas receitas únicas,
com ingredientes locais e saberes passados de geração para geração. Para se ter uma ideia, o domínio técnico exigido para essa diversidade de pães altíssimo. Os padeiros passam por rigorosos programas de aprendizagem e dominam processos complexos de fermentação, garantindo a qualidade em todas as receitas. Número 2. A rota dos contos de fadas que tornou as histórias reais. A Alemanha não apenas inspirou contos de fadas, mas criou um caminho literal que conecta os lugares onde essas histórias nasceram. Imagine percorrer mais de 600 quilômetros pela Alemanha Central, ligando cidades, castelos e florestas que inspiraram os irmãos Grimm. Essa rota não é apenas um atrativo turístico, mas um projeto de preservação que mantém vivos sítios históricos e tradições culturais. As cidades ao longo do caminho preservam seu charme medieval, com casas de ensaimeu e castelos imponentes. A autenticidade arqueológica e histórica surpreende os visitantes, que se conectam com as paisagens que moldaram a imaginação dos contadores de histórias. Número 3. A tradição dos mercados de Natal que transforma cidades inteiras. Você acha que já viu mercados de Natal? Espere até conhecer os Christkindl, Requete alemães. Em dezembro, as cidades se transformam em cenários mágicos, com barraquinhas de artesanato, comidas típicas e apresentações musicais. Esses mercados existem há mais de 700 anos e são muito mais que eventos comerciais. São celebrações culturais que reúnem comunidades e preservam tradições natalinas. O artesanato é um show à parte, com brinquedos de madeira esculpidos à mão, enfeites de vidro e tecidos tradicionais. O aroma de amêndoas torradas, vinho quente e doces natalinos invade o ar, criando uma atmosfera única. E número 4. Direito a férias que redefine o equilíbrio entre trabalho e vida. Prepare-se para um benefício trabalhista que faria qualquer patrão brasileiro arregalar os olhos. Os trabalhadores alemães têm direito a no mínimo 24 dias de férias remuneradas por ano, mas a maioria recebe de 30 a 40 dias, além de licença médica ilimitada e dias de folga para emergências familiares. E o mais surpreendente, tirar férias não é apenas permitido, é socialmente exigido. Os chefes incentivam os funcionários a descansar. Os colegas se preocupam se alguém não tira folga e não aproveitar as férias, é visto como má administração do tempo. As leis protegem esse direito, impedindo que os empregadores neguem pedidos de férias sem justificativa e proíbam o contato com os funcionários durante o período de descanso. Número 5. O sistema Kindergeld que paga aos pais para terem filhos. A política social alemã vai tão longe que causaria polêmica em muitos países. O governo paga aos pais um salário mensal por cada filho, desde o nascimento até os 25 anos de idade, independentemente da renda familiar ou situação empregatícia. O Kindergeld, ou dinheiro para crianças, é um auxílio financeiro que reconhece a criação dos filhos como um trabalho valioso. Os pagamentos continuam durante a educação universitária, apoiando os jovens adultos enquanto desenvolvem habilidades que beneficiarão a sociedade. Essa política desafia a ideia de que os filhos são responsabilidade apenas da família, reconhecendo que criar a próxima geração é um benefício para todos. Para garantir que as horas de silêncio sejam respeitadas, a lei alemã estabelece horários de descanso protegidos, garantindo o sossego da população. Os benefícios psicológicos desse tempo de silêncio incluem a redução do estresse, a melhora da qualidade do sono e a criação de oportunidades para atividades que exigem concentração e relaxamento. A cooperação social para manter esses horários de silêncio reflete os valores alemães de responsabilidade comunitária e consideração individual. Afinal, todos se beneficiam quando os níveis de ruído são controlados. Além disso, a eficiência administrativa do Kindergeld impressiona observadores internacionais. O sistema opera com mínima burocracia, pagamentos automáticos e processos de inscrição simples. Os pais não precisam comprovar necessidade, navegar por requisitos complexos ou reaplicar para benefícios que deveriam ser automáticos. Os efeitos culturais se estendem para além das famílias. A sociedade alemã reconhece os pais como contribuintes para o bem-estar social, criando ambientes de apoio e reduzindo o estigma associado a programas de assistência governamental. As férias prolongadas também moldam indústrias inteiras. As empresas planejam suas operações com base em horários de férias previsíveis e o turismo se beneficia do gasto consistente dos consumidores em viagens e atividades de lazer. Essa atitude transforma a relação dos alemães com o trabalho e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Os trabalhadores retornam das férias revigorados, o que melhora o desempenho no trabalho, reduz as taxas de burnout e cria trajetórias de carreira mais sustentáveis. Essa abordagem alemã nos mostra que a eficiência e a humanidade podem coexistir, e que o progresso não precisa abandonar os melhores elementos da cultura. Mas
Voltando aos pães, essa diversidade nos revela uma cultura que valoriza a tradição e a inovação, que mantém a identidade regional dentro da unidade nacional e que reconhece que as atividades cotidianas merecem a mesma atenção à qualidade e ao artesanato que as grandes produções industriais. E, como um bom arroz com feijão nosso, essa cultura de valorizar cada detalhe faz toda a diferença. E você, o que achou desses costumes alemães? Será que não podemos dar um jeitinho de trazer algumas dessas ideias para o Brasil? Imagine um Brasil onde a praticidade e os sonhos caminham juntos, criando uma nação que realmente funciona para o seu povo, ao invés de apenas promessas bonitas no papel que nunca se concretizam. Essa mistura de pés no chão e cabeça nas estrelas molda uma sociedade que busca o bem-estar do todos. Se essa nossa viagem pela cultura alemã te fez enxergar novas formas de organizar uma sociedade, deixe um valeu demais para fortalecer a nossa missão de mostrar as culturas fascinantes e os segredos escondidos que tornam o mundo um lugar tão diverso. Com a sua ajuda financeira, podemos ir mais fundo, pesquisar com mais cuidado e trazer histórias e revelações incríveis que desafiam o que pensamos sobre o sucesso das sociedades. Cada valeu demais é um impulso direto para a nossa busca por verdades escondidas em lugares e culturas que parecem comuns. É como se